Linguagem corporal, a linguagem da conquista, a linguagem mais usada na comunicação entre as pessoas, com as microexpressões faciais. Se liga, tô de perna cruzada aqui, ó. Vamos lá, o que é a linguagem não verbal? Cientistas estudam a comunicação humana há muito tempo e percebeu que há uma relação na comunicação humana com os animais, que existe uma comunicação que não é verbal, não é falada. E essa comunicação vem lá da época primitiva, através de gestos, através de sinais. E eles começaram a se aprofundar mais nessa comunicação e descobriram que algumas emoções, algumas sensações estão interligadas a algumas posturas. Isso é, no fechamento de braço, no cruzamento de perna, no balançar a cabeça, no mexer no ombro. Então eles começaram a se aprofundar e tiveram resultados muito interessantes em relação a isso, tá? Quando falamos de linguagem não verbal, estamos falando qualquer tipo de comunicação que não é falada, é gesticulada. E basicamente, para você entender a linguagem não verbal, você precisa começar a observar o comportamento e a mesma na pessoa. São gestos que você classifica a pessoa se ela está no momento mais individual, internalizada dela, como por exemplo, cruzamento de pernas, cruzamento de braços, gestos negadores, como balançar com a cabeça, com o pé também, circular, e gesto que ela está mais voltada ao exterior, mais voltada ao que eles chamam de gestos positivos, que são uma postura corporal mais aberta, com o ombro e o peito para frente, gestos com a cabeça na vertical, por exemplo, sim. Então você acaba, através desse gesto, tendo um contexto base do que supostamente a pessoa está passando. Quando você vai conversar com ela, se ela está totalmente fechada, cruzando as pernas e os braços, é um sinal que ela não está muito atrativa a sua comunicação. Se você vê que o pé dela, os pés estão direcionando, e o tronco está direcionando não para você, mas sim para outro lugar, supostamente ela não está interessada no que você está falando, ela está interessada supostamente em sair dali ou no algo que ela está direcionada. Então o corpo acaba entregando esses sinais que, para quem estuda a linguagem não verbal, consegue ter uma consciência do que está passando com a outra pessoa, mas é uma suposição. Por que é uma suposição? Porque cada pessoa vai ter sua linha de base, né? Então, por exemplo, o meu amigo, ele tem problema no ombro e ele sempre fica assim, ó, com o ombro mexendo, tá? E mexer o ombro assim é um indicador de mentira, é um ponto quente. Então, quando os caras fazem toda a análise lá do depoimento de um criminoso, por exemplo, ele começa a mexer o ombro, é um ponto quente. Eles detectam e pressionam justamente nesse ponto, tá? Por que ocorre isso? Isso é totalmente involuntário e instintivo, junto com as microexpressões faciais que vamos falar também. Resumidamente, nos comunicamos mais através das linguagens não verbais e das microexpressões faciais do que a própria linguagem verbal, do que a fala. Então isso foi uma breve introdução para você entender que na conquista, a pessoa que consegue entender a linguagem não verbal, as microexpressões faciais e os outros métodos de comunicação são ferramentas muito boas, até para você conversar e entender o que está passando com a outra pessoa. Para você se relacionar com um grupo, através do espelho, por exemplo, imitando a linguagem não verbal, etc. Dentre outros modos. Aqui, vamos focar no contexto conquista. Vamos abordar a linguagem não verbal como forma da conquista, do flerte, não das demais. Eu só fiz uma breve introdução. Tem diversos canais no YouTube, como Metaforando, como a Sedução Hipnótica, que são muito bons em linguagem não verbal para quem tiver curiosidade, tá? Eu sou formado pelo Instituto Emelco, aqui de São Paulo, em linguagem não verbal e detecção de mentira. É o mesmo curso do FBI que faz o Lie to Me. Então você analisa o contexto, a fala da pessoa,
a linguagem não verbal e as microexpressões faciais, que tem a ver com a parte fisiológica e emocional de todos os seres humanos, e são 7. Então, elas acontecem em meio segundo, são mais de 60 e poucas, só que a gente aprende as 5 principais, né? Algumas variáveis delas, para fazer toda essa análise, pegar incoerências comportamentais como pontos quentes, e com base nisso fazer todo o estudo, para ver se é mentira, se não é. Tá? Só uma curiosidade, aqui foi só uma introdução do que é a linguagem não verbal, como que ela funciona, e no próximo vídeo eu vou falar voltado ao que nos interessa,